E aí, pessoal, estamos de volta aí com nossa nova aula. O tema hoje é movimento uniforme e hoje vai ser apenas para a gente ter uma visão geral do que é isso, né? Nossas aulas iniciais aí de cinemática básica. Então vamos lá. Bem, então para a gente entender o que é o movimento uniforme, vamos analisar aqui dois casos, né? Vamos chamar aqui esse carro de carro A e o verde do carro B. Então, a gente tem aqui em cima os segundos e 5 segundos, embaixo a posição de cada carro em cada segundo, né? Vamos tentar analisar aqui, né? Cada posição faz tipo um gráfico. O ponto é, nesses dois casos, tem algo que é igual para os dois carros e tem algo que é diferente nos dois carros. O que é igual aí? Primeira coisa que a gente pode notar que é igual é que os dois carros andaram 40 metros, veja só, 40 metros em 5 segundos. Isso quer dizer então que a velocidade média deles foi igual de 8 metros por segundo. Agora, se a gente estivesse dentro do carro, né, de cada um desses, e em determinado momento aqui no segundo, por exemplo, no segundo 1, no segundo 2, segundo 3 e vai, a gente olhasse no velocímetro desse veículo, a velocidade que a gente ia ver não seria a mesma. Mas como isso é possível, né? Se a velocidade média é igual? Bem, a questão é que a velocidade média não é nenhum valor absoluto, né? Só quer dizer a quantidade de metros por segundo média, né? A quantidade de espaço pelo tempo em uma média. Isso não quer dizer que a gente sabe, só com a velocidade média, qual era a velocidade do carro nesse momento aqui, quando estava nos 2 segundos, ou quando estava nos 4 segundos, ou a velocidade média que ele acabou o percurso aqui nos 5 segundos. A gente não vai saber. A verdade é que na física, para descobrir isso, a gente usa um artifício de cálculo chamado de derivada, que a gente não vai tratar disso aqui, mas em vez de calcular com aquela variação, a gente faz a derivada do espaço. A gente faz a derivada do espaço pela derivada do tempo. E a gente descobre esse v. Percebam que esse v aqui não tem um m, porque essa velocidade não é a velocidade média, é a velocidade instantânea. Então, só para a gente entender, quando a gente estiver falando de velocidade sem um m, a gente não está falando de velocidade média. Então é bom não confundir, viu, gente? Isso que a gente vai estudar agora aqui vai tratar de velocidades instantâneas. E o que é algo instantâneo? Tem a ver com um instante. Quer dizer, naquele exato instante, qual é a velocidade que ele tinha? Mas a gente sabe também que um instante é algo que a gente não tem como medir, né? Por exemplo, a gente pode tentar falar de 5 segundos é um tempo muito grande, né? Se a gente calcular a velocidade talvez entre o 4 e o 2, né? Aí vai ser 2 segundos, já ficou menor, né? Se a gente calcular entre o 3 e o 2, fica menor. Mas a gente não para por aí, a gente pode calcular a velocidade em meio segundo, em um quarto de segundo e aí vai. Aí o que a gente consegue, na verdade, é uma aproximação. Mas no ensino médio, a gente está falando aqui de velocidade sem o m, velocidade instantânea. Para facilitar as coisas, a gente está falando normalmente a velocidade entre o ΔS, que vai ser de 1 segundo, ok? É isso que a gente está falando. Ou seja, a velocidade instantânea vai ser o que ele andou em 1 segundo. Nesse carro aqui, o carro B, vamos perceber que nesse primeiro segundo ele andou 4, então a velocidade dele foi 4 metros por segundo aqui, podemos dizer, né? Nesse aqui ele andou 10, então ele aumentou a velocidade para 10 metros por segundo. Depois ele andou mais 4, então ele abaixou a velocidade para 4 metros por segundo. Depois ele andou 10 de novo, ele aumentou a velocidade para 10 metros por segundo. E depois ele andou 12, então aumentou de novo para 12 metros por segundo. Se a gente fosse fazer um gráfico, ficaria um gráfico de zigue-zague, né? Porque está aumentando e diminuindo a velocidade. Esse gráfico de zigue-zague não é o movimento uniforme. Agora vamos ver o caso A aqui, nosso querido caso A. Olha só, no primeiro segundo ele andou 8 metros, no segundo ele depois andou mais 8 metros, depois mais 8 metros, 8 metros, 8 metros e pronto. Ou seja, esse carinha aqui está de parabéns, porque ele sim está andando em um movimento uniforme. Então, para fechar, dá para entender, né, que o movimento uniforme é quando a velocidade, observe que não é a velocidade média, é a velocidade instantânea, que no ensino médio a gente pode arredondar isso para a velocidade em 1 segundo, a velocidade for constante. E o que quer dizer que a velocidade
constante quer dizer que ela não vai mudar de um segundo para o outro, diferentemente do nosso amiguinho B aqui, né, que ele mudou, começou com 4 metros, depois foi para 10, depois para 12, depois para 10 de novo. Isso aí não foi um movimento uniforme, foi um movimento acelerado que a gente vai estudar muito mais para frente aí, ok? Então, gente, só para a gente fechar aqui, o movimento uniforme ele vai se dividir em duas partes, bem simples, que a primeira parte é o nosso, que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, é o que a gente vai estudar logo a seguir, que é quando esse movimento uniforme se dá em uma reta, tá bom? Então é simplesmente isso. E o movimento circular uniforme é o movimento que se dá em um círculo, ou o famoso movimento rotativo. Quando a gente vai rodar alguma coisa, a gente vai usar um movimento circular uniforme. Claro, né? Se esse rodar for com a velocidade constante, porque independentemente do retilíneo ou do circular, é uniforme, então significa que a velocidade vai ser constante. E essa velocidade não tem m, por quê? Porque é a velocidade instantânea que a gente está tratando. Ok, gente? Vamos agora fechar aqui, porque na próxima aula a gente vai tratar mais especificamente do movimento retilíneo uniforme. Então, obrigado aí pela audiência, não esqueça de dar o like aí e seguir o canal. Até a próxima.